Para quem está chegando aqui nesse canal, eu me chamo Vitor Infante, eu sou doutor em Ciências Farmacêuticas com ênfase em cosméticos pela USP de Ribeirão Preto. Hoje em dia eu sou pesquisador aqui na Alemanha e eu tenho esse canal onde eu falo especialmente sobre questões relacionadas com pele e cosméticos, que são a minha área de expertise. Se você chegou agora nesse canal, então curte, compartilha, comenta, manda para suas amigas. O vídeo dessa semana é para responder uma pergunta clássica de vocês, que é: eu posso usar o protetor solar de corpo no meu rosto? E para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre UVA. Só que eu não vou falar muito sobre a radiação UVA aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre a volta das clínicas de bronzeamento no Brasil. Vocês não foram dar esse play, então vocês vão lá dar esse play para vocês aprenderem sobre UVA. E aí vocês voltam aqui para ver. Então assim, tô puxando a orelha de vocês aqui, tal qual um ar professoril que eu tenho. Muito bem, essa questão de se eu posso usar o protetor solar de corpo no rosto, ela vai depender de vários fatores. O primeiro fator, que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir entender, é a textura, é o sensorial. Para um produto se espalhar numa área maior como o corpo, ele vai ter algumas considerações um pouco diferentes do que para o rosto. Então você vai querer que ele se espalhe de uma forma mais homogênea, você vai ter que espalhar uma área inteira. Não quer dizer que no rosto a gente não queira, mas acho que dá para entender que você espalhar aqui é muito mais fácil do que você espalhar aqui, né? A quantidade de produto. No corpo, geralmente, a gente vai aplicar menos produto. Há uma tendência de aplicação de menos produto. Não porque a gente deve, tanto no corpo quanto no rosto, a gente deveria aplicar 2 miligramas por centímetro quadrado, porque é assim que são feitos os testes. Mas é uma tendência que a gente acaba tendo, porque o corpo, a gente, como eu falei, é uma área maior, a gente acha que só aquilo ali tá bom, ai, passei, tá maravilhosa, mas geralmente você tem um FPS mais baixo do que o FPS que tem ali no seu protetor solar. Geralmente os protetores solares para corpo, eles vão ter uma textura um pouquinho mais densa, eles podem deixar um aspecto meio oleoso, né? Então esse é o primeiro ponto que, assim, eu acho que é o mais fácil da gente conseguir entender e pra gente começar a conversa aqui. Mas a história de você aplicar ou não vai depender também de como que é o fator de proteção UVA. De forma breve, porque eu já expliquei para vocês sobre essas radiações naquele vídeo sobre as clínicas de bronzeamento artificial no Brasil, a radiação que vem do sol, ela pode ser composta em diferentes comprimentos de onda, né? Em diferentes faixas de comprimento de onda. A gente vai ter o UVB, a gente vai ter o UVA, a gente vai ter a luz visível, a gente vai ter o infravermelho. A gente sabe que o UVB está mais relacionado com aquele dano direto no DNA, ele vai causar aquele vermelhidão, né? O eritema, que você fica parecendo um peru. Aquilo ali é um sinal clássico de inflamação. O UVB vai ter essa resposta direta. O UVA ele é um pouquinho mais safado, sabe? Assim, ele é bem safo. E aí ele consegue causar danos na sua pele, mas esses danos são mais silenciosos, seja ele na matriz colágena ou pelo aumento de enzimas que podem levar à degradação do colágeno mais tarde também, ou também por próprio aumento de estresse oxidativo, de radicais livres, que acaba levando também para uma situação de que pode, né, desencadear um câncer de pele de forma indireta. E não deixa a tua pele vermelha tão rápido, tal qual o UVB. Então esse é um ponto muito importante. Lá no vídeo, como eu falei para vocês mais uma vez, eu expliquei por que isso acontece. Isso, aí aqui entra o segundo ponto importante sobre a diferença entre protetores solares de corpo e de rosto, que geralmente a proteção UVA para corpo vai ser menor. Geralmente o UVA ele vai estar relacionado com o aumento, né, da produção de metaloproteinases, que elas podem então levar a uma questão de uma redução na matriz colágena. Então todas essas situações vocês conseguem entender, eu acho que um pouco na cabeça de vocês, que eu tô querendo dizer que o UVA ele é um pouco mais indireto do que o UVB. E os protetores solares para corpo, eles não vão se importar tanto, mas vão se importar, obviamente, com o UVA. Eles vão se importar mais com o UVB. Para o rosto, parece ser interessante a gente ter uma proteção maior de UVA. Por quê? Porque se a gente tem uma proteção maior de UVA, a gente consegue evitar, por exemplo, sinais de fotoenvelhecimento mais graves. Então, acho que o primeiro ponto muito importante é: os protetores solares de corpo, eles não se importam tanto com uma relação que foi criada em 2006 por uma agência europeia, que é uma relação de quanto por cento um protetor solar precisa proteger de UVA em relação ao UVB, que a gente tem uma relação de 1/3 nesse valor. Então, FPS assim, 60, por exemplo, divide por 3 vai dar 20
como fator de proteção UVA. Esse é o mínimo adequado. E geralmente os protetores solares de corpo, eles vão estar no mínimo, tá? Então esse é um ponto interessante. Mas vamos aos fatos aqui, né? Só para vocês entenderem essa situação. Em 2006, a Comissão Europeia lançou, né, uma recomendação de que teria que ser 1/3. Então assim, ó, peguei aqui traduzido o que estava escrito. O fator de proteção UVA deve ser pelo menos 1/3 do FPS. Isso foi considerável o suficiente para garantir uma proteção razoável contra o UVA, com base nos filtros disponíveis na época. Que a gente precisa lembrar aqui que são filtros que são mais ultrapassados. Os filtros mais modernos, que a gente tem mais bonitinhos, que eles têm uma capacidade melhor até de proteção de UVA e tudo mais, eles vão vir depois dessa era. Então, muito provavelmente, os seus protetores solares de rosto e até de corpo, mas especialmente de rosto, eles vão ter um que a gente chama de PPD, que é o Persistent Pigment Darkening, que é como a gente mede o fator de proteção UVA. Ele vai provavelmente ser muito maior do que essa relação de 1/3. Ainda bem, porque quer dizer que os seus protetores de rosto, especialmente, são muito bons. Mas é uma questão pessoal, assim, né? Trabalhando com alguns protetores solares de corpo, eu realmente notei que eles ficam ali bem próximo, né, dessa relação 1/3. Não é sempre, mas grande maioria vai fazer o mínimo. Então fica difícil, muitas vezes, para conseguir formular um protetor solar que tenha um preço acessível, numa quantidade muito maior, para você conseguir espalhar no corpo. Então, por isso que eles ficam ali no mínimo. Um ponto importante, Mercosul segue isso, União Europeia segue isso, Estados Unidos não, porque aquela legislação é... Aqui, vou ficar quieto aqui, não vou falar nada, porque o Papa agora é americano. Grandes coisas, né? Ok, gente, ó, é importante vocês entenderem que não tem uma legislação que fala o do corpo tem que ter esse tanto, o do rosto tem que ter isso. É mais um consenso entre as empresas, porque você consegue entender que você aplica menos produto no rosto do que você aplica no corpo. Então, a questão para conseguir chegar naqueles resultados é mais fácil para o rosto do que para o corpo, tá? Então é um ponto interessante. Eu gosto de falar que é mais fácil, mas fazer protetor solar nunca é fácil, gente. Vocês precisam entender que é uma das formulações assim mais complicadas e tensas de ser feitas. Sério, assim, é um negócio, é bonito e é difícil. Igual eu. Mentira, eu sou fácil. Gente, agora o negócio para fechar aqui o vídeo, né? Eu acho importante vocês lembrarem uma coisa muito interessante, que quando a gente fala sobre proteção solar, o mais importante é que vocês apliquem uma quantidade muito, muito alta de proteção solar. Então, aquela regra dos 3 dedos, ela... a gente pode falar sobre isso no outro próximo vídeo, porque que ela vai ter algumas furadas, mas... Pelo menos você chega numa quantidade adequada para passar no seu rosto. Pro corpo, gente, se besunta, passa mesmo. Enche o corpo de protetor solar quando vocês forem se expor. Né? Você não precisa passar quando você vai, tá, um dia que você tá usando roupas e tudo mais, porque a sua roupa já é uma proteção solar também. Mas quando você vai se expor loucamente no sol, numa praia, numa piscina, por favor, façam isso, tá bom? Então, voltando aqui para a pergunta inicial, resumindo, posso aplicar o protetor solar de corpo no meu rosto? Posso, sabendo que ele vai ter um sensorial um pouco ruim, sabendo que protetor solar para corpo vai fazer o mínimo para proteção de UVA. Geralmente os protetores solares de rosto são um pouco melhores. É isso, gente. Se vocês tiverem uma pergunta que vocês querem que eu responda em menos de 10 minutos, eu vou tentar, porque vocês sabem que eu sou prolixo, né? Então é isso. Um beijo.